Mas vamos lá, Marcos 4:41. Agora sim. O único perfeito morreu, ressuscitou no terceiro dia. Marcos 4:41. Agora sim, quantos... Eu não vou falar também, não. Quer que fala? Fala ou não fala? Para que essa violência? Quantos encontraram, diga. Vocês estão terríveis hoje, hein? Jesus. Diz assim, nessa tradução: e sentiram um grande temor. Os discípulos dentro do barco, Jesus disse para eles: vamos atravessar para o outro lado, para a região de Gadara. Dentro do barco levanta uma grande tempestade. E diante da grande tempestade, o texto diz: e sentiram um grande temor. Em outras traduções diz que sentiram medo. E diziam aos outros: nós estamos com medo, mas ele liberou uma palavra para o mar, para o vento, e o vento quietou. E eles olham e dizem assim: mas quem é este? O que eles disseram? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Repita mais uma vez: quem é este? Mais uma vez. O Evangelho de Mateus 8:27 diz a mesma coisa. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Lucas corrobora com a mesma passagem, dizendo assim: e disse-lhes, Jesus olha para eles e diz assim: onde que está a fé de vocês diante da tempestade de tudo isso? E eles, temendo, maravilharam-se e disseram uns aos outros: quem é este? Eles disseram: feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui estarmos. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui adentrou. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos a tua sacrossanta palavra. Humildemente nós pedimos ao Senhor que, assim como o agricultor prepara a terra para receber uma boa semente, que o teu Santo Espírito prepare o nosso coração para que possamos receber da parte do Senhor uma boa palavra. E você diz, uma vez mais, olha para cá, me empresta a tua atenção e o teu coração para o Espírito Santo. O texto é mais um clássico da Bíblia, mais um dos grandes feitos e milagres de Jesus. Milagres que Jesus realizara quando cumprira seu ministério terreno de 3 anos na terra. Milagres que Jesus realizou e fazia com que os homens ficassem espantados, como diz o texto, maravilhados. É muito interessante que algumas Bíblias têm um epígrafe em cima. E na epígrafe eu já sinto graça diante de Deus. Quando eu leio ali, Jesus acalma a tempestade. Só de ler na epígrafe da Bíblia que Jesus tem poder para acalmar a tempestade, eu já sinto vontade de dar glória ao nome do Senhor. Porque alegra o meu coração em saber que nós nos reunimos aqui, não é por causa do pastor, do apóstolo, da bispa, não. Nós nos reunimos aqui por causa desse Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós nos reunimos aqui com o objetivo de adorar aquele que tem poder para se levantar no meio dos vendavais, no meio da tempestade, no meio do alvoroço do mar e liberar uma única palavra, e o mar se aquietar e o vento acalmar, e os discípulos entenderem que ele tem poder e a palavra dele resolve qualquer situação. É o Jesus que se levanta no meio da tempestade, no meio do desespero dos discípulos, achando que tudo se acaba ali, achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que o barco vai se quebrar e eles vão a pique. A ideia que eles têm é a ideia de naufrágio, porque o momento que eles enfrentam no mar da Galileia, diante da tempestade, é algo que lhes foge o controle. E quem não entra em preocupação ou desespero quando algo foge ao seu controle? Sabe aquela situação que a enfermidade bate na porta e você não sabe o que fazer? Sabe aquele problema que chega de repente, não manda um WhatsApp, uma mensagem, ele simplesmente se instala na nossa vida, e ele chega, e por mais que você se esforce, por mais que você tente, por mais que você busque solução, a solução que você busca não é a solução necessária. Fugiu o controle.
E diante da tempestade da vida, semelhante a que os discípulos atravessam, nós nos sentimos impotentes. Nós olhamos e dizemos: e agora? Porque eu já fiz de tudo. É aquilo que é contraditório. É aquilo que vem de repente, que chega, que nos assusta. Sabe, que tira o nosso equilíbrio, mexe com o nosso emocional, abala as nossas estruturas. Então falar de tempestade na Bíblia, aplicando para o cotidiano, é isso. É nos depararmos com situações incontroláveis, que nós olhamos e perguntamos para Deus, por que nós estamos atravessando por isso? É aquilo que você olha e diz: Senhor, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo o quanto é possível, e agora eu já não sei mais o que fazer. E parece que o problema não se resolve. Parece que a tempestade, ao invés de diminuir, ela aumenta. A tempestade, ela mexe com o equilíbrio do barco, assim como mexe com o equilíbrio das nossas emoções. Nós perdemos o chão, nós perdemos a estrutura. Mas o que me impressiona diante do texto é que a tempestade não assusta Jesus. Ela assusta os discípulos. Ela mexe com o equilíbrio dos discípulos. Ela mexe com as emoções dos discípulos. Ela mostra o sentimento de incapacidade dos discípulos, mas de Jesus não. Eu me assusto com o problema da vida. Você se assusta com o problema que chega de repente na tua casa, que invade a tua empresa, mas Jesus não. A tempestade para você é insolucionável, mas para Jesus não. Para Jesus basta uma palavra e a tempestade tem que se acalmar. Para Jesus basta uma palavra e a doença tem que bater em retirada. Ele vai na contramão da lógica, ele vai na contramão do diagnóstico do médico. Ele é Jesus, gente. Ele é aquele que levanta paralítico, que dá vista ao cego. Ah, mas ele fez isso no passado. Mas se eu creio na Bíblia, ele ainda faz no presente, porque ele disse, está escrito aqui: eu sou o mesmo hoje, ontem e serei eternamente. Eu acho que você não entendeu. É Jesus olhando para alguém aqui nesta noite, dizendo: eu tenho poder para acalmar a tempestade que chegou na tua vida. Ah, e aquele problema que chegou lá na tua casa, que você olhou e falou: não tem mais jeito, meu casamento está acabando, a minha vida está indo por água abaixo. E Jesus se coloca de pé numa palavra tão simples para dizer: eu ainda opero, eu vou falar até sair pelo menos um glória, eu ainda soluciono, eu ainda tenho poder para curar, para agir, para fazer. É Ele que está aqui nessa palavra nesta noite. É simples. São discípulos desesperados e um Jesus que se levanta. São discípulos sem força para acalmar a tempestade. E Jesus que com uma palavra, eu disse com uma, soluciona o problema. Uma palavra ainda é suficiente. Gente, é uma palavra de Jesus que dá força ao fraco, que levanta o caído. É uma palavra de Jesus. Eu estou sentindo graça na palavra dele. E eu sinto segurança em dizer que Jesus vai acalmar a tempestade da vida de alguém aqui. Apóstolo, mas que tempestade é essa? Talvez seja a tempestade interior que alguém está atravessando. São essas tempestades emocionais que você está vivendo. É a tempestade que chegou dentro do teu interior e tem gerado em você crise de ansiedade. De uma hora para outra você perde o fôlego, você perde o sono, você perde a paz, você perde a razão. É a tempestade que se apresentou em uma crise depressiva, que queria te prender na cama e você estava perdendo o prazer de viver. Mas o Jesus que acalmou a tempestade dos discípulos, ele está dizendo: eu entro na tempestade da depressão. Eu vou falar, na cama você não fica, desistir da vida você não vai. Ainda há esperança para alguém aqui nesta noite. Se você está aqui, independente da dor, independente do sofrimento, independente da lágrima, independente da perda, independente do vazio, se você está aqui, é porque Jesus te concedeu mais um dia com vida. E se você tem vida, é porque tem esperança. E se você está aqui, é porque ele está dizendo: eu vou entrar nessa dor, eu vou entrar nessa situação, e eu vou mostrar para você que ainda é possível ter equilíbrio no meio do desequilíbrio. Ainda é possível vencer a adversidade e a tempestade da vida. É possível. É possível. Eu sei, gente, que nós ficamos aterrorizados
amedrontados diante das adversidades da vida, e elas chegam. Gente, elas não escolhem, seja classe alta, classe baixa, não, elas não escolhem, ela vem, ela invade. É água que invade o barco, é barco que estrala, é vento que sopra, é desespero que toma conta, mas é um Jesus que se levanta. Gente, por tua causa Jesus se levanta. Eu posso falar somente daquilo que eu acredito, e eu acredito que por sua causa Jesus ainda se levanta. Ele se importa com seus sentimentos, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com as suas emoções. Eu não sei o que você viveu desde a tua infância, a tua adolescência. Eu não sei a dor, eu não sei o desprezo, eu não sei o vazio, eu não sei o sentimento de rejeição. Eu não sei o que você passou, mas uma coisa eu sei: se você está aqui, é porque você é escolhido de Jesus Cristo. É Ele que olhou para você e disse: eu sei a sua vivência, eu sei o que você passou, eu sei as dores que você carrega, eu sei os traumas das tempestades que você enfrentou, mas eu sei a capacidade que você tem para suportar essa pressão. Vou falar até entrar no teu coração. A pressão é terrível, mas Jesus ainda está na tua embarcação. A pressão é terrível, mas Jesus ainda está na tua vida. Não é à toa que o profeta Isaías vai dizer assim: pode a mãe rejeitar o filho que ela gerou no seu ventre, mas esse Deus, esse Jesus, todavia, jamais te rejeitará, jamais te abandonará. Ele toma uma briga por você, Ele entra no meio da tempestade por você, vou falar até dar um glória, Ele entra no meio da enfermidade por você. É só isso. É esse Jesus. São os discípulos dizendo assim: quem é esse? Os discípulos dizendo? Os discípulos dizendo? Quem é esse? São os discípulos dizendo: quem é esse? Que até o vento, o mar lhe obedece. Eu fiz questão de ler 3 textos. Eu vou começar e já vou terminar também, porque eu sei que vocês já cansaram. Mas eu fiz questão de ler 3 textos dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e João, que trazem a narrativa da mesma história. Dentro da cronologia bíblica, o evangelho a ser escrito primeiro foi Marcos. Na tua Bíblia está Mateus, mas o primeiro foi Marcos. E Marcos escreve primeiro e se torna fonte de pesquisa para Lucas e também para Mateus. É muito interessante que eles, com visão diferente, eles narram o mesmo milagre. Porém, por que Deus vai usar 3 autores para narrar a mesma história? Deus tem um propósito nisso. Deus tem um objetivo nisso. Porque Lucas vai escrever para um grupo de pessoas específicas, para os gregos. O Mateus vai escrever para um grupo específico de pessoas, judeus. E agora o Marcos, ele vai escrever para um grupo específico de pessoas, romanos. Quem está aí, diga amém. Deus sabe trabalhar nas minúcias das coisas, nos detalhes das coisas. A Bíblia é linda, devido à forma que Deus trabalha. E eu me prendi na narrativa de Marcos e no público-alvo de Marcos. Porque Marcos, quando ele vai escrever para os romanos, ele vai ver certamente a filosofia, a história, o comportamento e a crença dos romanos. É do conhecimento dos irmãos que os romanos, eles sempre construíram a ideia de um povo guerreiro. Sim ou não? Sim ou não? Me ajuda, sim ou não? Um povo lutador, um povo que não tem medo da guerra, um povo que vai para a peleja, um povo que conquista. Os romanos eram tão guerreiros que eles derrubaram a Grécia, se tornaram império. Se tornando império, eles vão construindo dentro da sua história a ideia de heróis, a ideia de. Então Marcos, ele vai entender que os romanos gostam do que? Me ajuda, Então quando você lê o evangelho de Marcos, a ideia que Marcos apresenta de Jesus para os romanos é a ideia de um Jesus herói. Porque os romanos tinham prazer em ler literaturas que falavam de heróis. Só que é muito interessante como Marcos apresenta esse herói.
Esse herói é diferente do imperador Tito, é diferente do Júlio César, é diferente do Marco Antônio, é diferente do Vespasiano, é diferente dos outros heróis de Roma. Porque os heróis de Roma, geralmente, quando eram apresentados, quando eles eram mostrados como esses heróis, eles eram mostrados de uma forma de guerreiros que tinham armaduras, capacete, espada, escudo. Agora esse Jesus, o herói de Marcos, ele não tem espada, ele não tem capacete, ele não tem escudo, ele não tem lança, ele não tem nenhuma pedra para atirar na mulher adúltera. Esse herói apresentado por Marcos, a armadura na antiga Grécia e para os romanos era panoplia. Então ele não tinha panoplia, ele não apresentava essa armadura de 6 elementos, não. Esse Jesus apresentado por Marcos é diferente. Ao invés da panoplia, ele tem um chinelo para caminhar no meio do deserto. Ele veste só uma roupa de linho. Ele não tem escudo. Ele não vai se apresentar com lança. Mas mesmo não tendo espada, não tendo escudo, não tendo capacete, não tendo armadura, esse Jesus nunca perdeu uma batalha. Eu vou falar de novo. Ele não tem espada, ele não tem escudo, ele não tem capacete, ele não tem armadura, mas ele nunca perdeu uma batalha. São principados que se levantam e ele derruba principados. São demônios que se levantam e ele derruba demônios. São enfermidades que se levantam e ele vence a enfermidade. O que eu estou pregando para você é que os discípulos estão dizendo: quem é esse? E Marcos vem dizer: é o herói que chegou para resolver aquilo que nós... eu estou sentindo graça aqui. O teu herói não é Vespasiano, o teu herói não é Napoleão Bonaparte, o teu herói, ele se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou pregando para alguém aqui que está vivendo uma guerra espiritual, está travando uma batalha na vida, mas se esse herói está com você, ele nunca perdeu uma batalha, e ele manda eu te dizer: se eu venci, você também vai vencer. Se eu venci, você também vai vencer. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo: o meu herói é Jesus e eu imito a ele, e se eu o imito, nós somos mais, não é apenas vencedor, nós somos mais do que eu estou pregando pra gente aqui que você não vai só vencer, você vai ser mais do que vencedor por causa desse herói. É esse herói que entra na tua casa, é esse herói que vai na tua frente, é esse herói que te toma pela mão, é esse herói que abraça a tua família, é esse herói que diz: vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não... pelo amor de Deus, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu estou profetizando: mas tu, a tua casa, a tua família não será atingido. Não vai. Deixa eu te falar uma coisa. Aí você pode olhar para mim e dizer assim: como que ele nunca perdeu uma batalha se ele morreu? Jesus disse assim: a minha vida ninguém tira, eu a dou voluntariamente. Voluntariamente ele decidiu se entregar. E sabe por que ele decidiu? Bata no peito e diga: por minha causa. Fala mais uma vez. Outra vez. É muito interessante que Marcos, ele sabe o que está escrevendo. E Marcos sabe, presbítero Jamil, prefeito Zé Natan, que todos os heróis romanos morreram. Então ele precisa mostrar que esse herói também vai morrer. Você está aí? Ele vai mostrar que assim como todos os heróis romanos morreram, esse aqui também vai, mas com uma diferença. Vespasiano morreu e continua lá. Os heróis romanos morreram e continua lá. Mas a tua Bíblia, minha Bíblia, nossa Bíblia diz que no terceiro dia, no terceiro dia, vou falar até você entender: no terceiro dia,
O nosso herói, o teu herói, ele desceu lá no Hades, no inferno, pisou na cabeça da serpente que é Satanás, tomou da mão dele a chave do inferno e da morte, e ele disse: é-me dado todo o poder, todo, não é poder qualquer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele ressuscitou, e ele ressuscitou, e ele ressuscitou. César o Grande está lá, Herodes Agripa está lá, Vespasiano ainda está lá, mas Jesus está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, gente. Ele é o único herói da história que até Roma sabe que ele me ajuda. Ele. E sabe o que me chama a atenção? É a visão que se tem depois da ressurreição. Porque quando ele veio, ele não tinha espada. Quando ele veio, ele não tinha capacete, ele não tinha sandália de soldado, ele não tinha escudo. Mas aí João vai escrever lá no Apocalipse, no capítulo 1, 12 até o 14. E ele vai dizer assim: eu voltei-me, e eu comecei a observar que alguém falava comigo. E aquele que falava comigo, quando eu olhei, ele caminhava pelos 7 candeeiros, pelos 7 candelabros. E quando ele caminhava no meio dos candelabros, eu vi que ele era semelhante ao homem, mas ele vestia uma túnica que chegava aos seus pés. E agora ele tem um cinturão de ouro ao redor do teu peito. Na sua cabeça, e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, como vocês louvaram aqui. E os seus olhos como uma chama de fogo. E os seus pés era sandália no deserto, mas agora seus pés reluzem como um metal, quando é refinado no fogo e na fornalha ardente. E quando ele falou comigo, não era uma voz qualquer, a sua voz era com som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca, aquele que não tinha espada, agora sai da sua boca uma espada de 2 gumes afiadas. O seu rosto era como o próprio sol, que brilha com todo resplendor. Assim eu olhei e admirei, caí aos seus pés. E o que foi que ele me disse? Ele me disse: eu sou o herói que estava morto, mas ressuscitei. É esse herói que está aqui nesta noite dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu vou pelejar a tua guerra, eu vou pelejar a tua luta. Não tema os inimigos. Ah, mas querem me derrubar. A palavra de Deus diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar para te amaldiçoar, ela vai cair por terra. Se expressa enquanto eu respiro. Quem é esse? São os discípulos perguntando: quem é? Quem é? Bata no peito e diga: é o meu herói. Esse é o nosso herói. Esse é o herói que até hoje, há mais de 2000 anos, lançam best-sellers um atrás do outro, mas sai de linha. Mas a palavra que fala dele continua de pé. Os heróis romanos já foram, e ele continua vivo. Ele continua mudando a história de pessoas que estavam desistindo da vida. Ele continua pegando pelas mãos pessoas que a sociedade não dava nada. Ele continua investindo em pessoas que nem a família investiria. Sou eu, é você, pessoas que muitos desprezavam, mas ele olhou para você e disse: eu vou entrar na tua guerra a partir de hoje. Eu vou pelejar por você. Eu vou pelejar pelos teus sonhos. Eu vou pelejar pelas suas lutas. Eu vou terminar, gente, mas eu quero que você reflita. O evangelho de Marcos, que fala desse herói, Marcos, ele vai usar uma expressão, você vai ver que várias vezes Marcos vai falar assim: logo. A expressão logo é eutos no grego. E eutos, ela traz a ideia de uma ação, de algo que é rápido, algo que é uma expressão de ação. É um verbo de movimento, de ação. Mostra que algo está acontecendo rapidamente.
E você vai ver que Marcos sempre ele coloca assim, falando sobre Jesus. Logo Jesus subiu, logo Jesus desceu, logo Jesus entrou, logo Jesus curou, logo Jesus multiplicou. Vou falar de novo, você não pegou. É Marcos dizendo assim, Eutus está dizendo assim, ele está agindo rapidamente. É Marcos dizendo assim, rapidamente Jesus subiu, rapidamente Jesus desceu, rapidamente Jesus entrou, rapidamente Jesus curou, rapidamente Jesus multiplicou. Não está entendendo? Eu vou fazer você entender agora em nome de Jesus. O Eutus, o logo de Deus está chegando na tua vida. Você chegou aqui dizendo, parece que não acontece, parece que não vai, minha vida está travada, meu casamento está difícil, parece que a empresa não acontece, mas o Eutus de Deus, o logo de Deus está chegando. Ele está dizendo, logo eu abro a porta, logo eu opero, logo eu curo, logo eu saro, logo eu levanto, logo eu visito aquela pessoa que você achava, eu vou falar, que você achava que estava perdida, logo eu entro com providência, eu vou falando até você entender, logo eu entro com providência na tua vida, logo eu mostro para quem achou que você estava acabado, que eu já te coloquei de pé, diz o Deus dessa palavra nessa noite. É o logo de Deus, é o logo de Deus, é o logo de Deus, é o Eutus de Deus entrando na tua vida. Vamos para o grego. Grita Eutus. Já aprendeu uma palavra em grego, você viu? Diga de novo, Eutus. Diga logo. Bata na mão de alguém, se não quiser bata no teu peito e diga assim, o logo de Deus chegou na minha vida. É o logo de Deus. É o logo de Deus. É os discípulos desesperados no meio do mar, dizendo, acabou. E o Eutus, o logo de Deus se manifesta. Eu sei que você chegou aqui dizendo assim, será que eu ainda tenho fé? Vários aconselhamentos que eu faço, a pessoa diz, apóstolo, eu acho que nem fé eu tenho. Você tem fé. E muitas vezes a dúvida é a sombra da fé. Quando você se pega duvidando, você descobre que a tua fé é maior do que você imaginava. Aí você chegou aqui dizendo, será que eu ainda tenho fé? Só de você estar aqui já mostra quão grande é a fé que você tem. E aí vem esse Jesus, o nosso herói, dizendo assim, aquele que tiver fé como? Semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda é minúsculo. Jesus está dizendo assim, não, a sua fé tem que ser pequena. Não, Jesus está dizendo, a tua fé ela começa pequena como um grão de mostarda, mas o grão de mostarda cresce e se torna uma árvore. Eu estou profetizando, vão ter que ver a tua fé crescendo. Teve gente que olhou e falou assim, agora ela desiste, agora ele desiste, travou tudo, fechou tudo, vai largar a fé, vai largar a igreja, vai largar o sonho, vai largar o objetivo, vai largar Jesus. Aí o teu herói se levanta dizendo assim, vai crescer a fé, vai se abraçar no sonho, vai lutar pelo propósito, vai romper barreira, vou falar até dar um glória, vai romper barreira, vai vencer obstáculo. Eu estou pregando para alguém aqui, que quem não te honrava vai ter que honrar, quem não reconhecia vai ter que reconhecer o que esse herói vai fazer na tua vida. Eutus. Logo acontece. E o que eu faço? Fica firme. E o que eu faço? Chora quando tiver que chorar, rola quando tiver que rolar, gente, mas aguenta. Nós temos a mania de falar que o barco que Jesus está não afunda. Esse de Marcos não afundou, mas o de Paulo afundou. Paulo está lá na embarcação, Deus dá uma visão para ele e diz, Paulo, você vai atravessar, o barco vai se afundar, mas por tua causa, eu disse, ninguém vai se perder. Perdeu-se o barco, mas não perdeu-se as pessoas. Eu estou pregando para pessoas aqui que tiveram perdas significativas, mas Deus está dizendo, por tua causa eu vou fazer algo diferente.
Não, por tua causa eu estou guardando a tua família, eu estou guardando, eu vou falar, eu estou guardando os seus sonhos, é por tua causa, é por esse coração quebrantado, é por essa fé ativada, é por essa convicção de que o teu herói está vivo, de que o teu herói ainda opera. É por tua causa que está aqui, que ele está indo lá na tua casa, está indo lá na tua frente, está indo romper aquilo que parecia impossível para a tua vida. É por tua causa. Por tua causa. É por tua causa que esse herói se levanta. É por tua causa que esse herói libera uma palavra na tua vida. É esse Jesus, e eu termino aqui, que se levanta no meio da tempestade. E ele grita: ô vento, cala-te. Ô mar, aquieta-te. E o texto diz que tudo se fez bonança. Depois da tempestade eu profetizo, vai chegar a calmaria. Vou falar mais uma vez, depois da tempestade eu profetizo, vai chegar a calmaria. E tudo isso que Jesus enfrenta é porque ele tem que chegar do lado de lá para libertar um homem que está aprisionado. Eu finalizo dizendo para você: correntes estão sendo quebradas pelo poder do nome de Jesus. Jesus acalmou a tempestade e atravessou de um lado do mar da Galileia, do lago de Genezaré, para uma cidade chamada Gadara, a cidade dos Gadarenos, porque lá havia um homem oprimido, porque lá havia um homem aprisionado. Não vou pregar mais que não dá tempo. Vocês sabem que ele vivia preso, vivia no sepulcro, se alimentava de vísceras, amarravam-lhe com corrente, ele quebrava todas. Ele tacava terror na cidade. Ele tirou esse homem da família, ele tirou esse homem da casa, ele tirou esse homem do sonho, ele tirou esse homem dos objetivos. Eram legiões de demônios, tanto que quando os demônios saem de dentro desse homem, entra em uma manada de 2.000 porcos. Então eram 2.000 demônios dentro de um homem, o aprisionando. Era o inimigo tacando terror, mas o herói chegou aonde o inimigo estava achando que mandava. Ei, deixa eu te falar uma coisa: na tua vida inimigo não manda, demônio não manda, maldição não manda. Na tua vida é a palavra do herói, e o teu herói se chama Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é, aquele que pode, aquele que faz. Então a ele, não a mim, a ele, não a bispa, a ele, não aqueles que a questão, a ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Se é palma, é para ele; se é aleluia, é para ele; se assovia, é para ele; se expressa, é para ele. Se coloque sobre os pés. Qual o nome do teu herói? Vou colocar o óculos para ouvir melhor. Eu ouço melhor quando eu coloco o óculos. Qual o nome do teu herói? Jesus. E deixa eu te falar uma coisa: o Batman tem seu ponto fraco, Superman tem a sua criptonita. Os heróis dos quadrinhos têm o seu ponto fraco, mas esse aqui já venceu até a morte. Gente, você está numa guerra que já foi ganha pelo teu herói. É de Gênesis Apocalipse, tem promessas de Deus por causa desse herói a seu respeito. Nós estamos aqui porque esse herói te chamou e decidiu descer de lá, como está em Filipenses, dizendo que ele esvaziou-se a si mesmo, ele deixou o trono de glória,
E aí ele foi diminuindo ao ponto de caber no útero de uma mocinha virgem por nome Maria. Lá numa cidade pequenininha que ninguém dava nada, por nome Nazaré. Tanto que quando falam para Natanael desse Jesus, ele diz assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque geralmente Deus levanta heróis de onde ninguém imagina. Eu preciso falar. É o herói levantando heróis aqui nesta noite. Sabe por que você está nessa guerra? Para ser reconhecido como vitorioso. Não se vence uma luta se não lutar. Os heróis travam batalhas. E talvez eu esteja ministrando para heróis de famílias. Talvez você não saiba, pai, que estava pensando em desistir. Você é a figura de herói do teu filho. Ô mãe, você é a heroína da tua casa. Porque o herói dos heróis escolheu você. Foi o herói que olhou quando subia em ascensão ao céu e disse assim: ei, eis que eu, o herói dos heróis, vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões. E se alguém tentar maldade contra a tua vida e beberdes coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. É o herói dizendo assim: enquanto você luta aqui, eu guardo você de lá. A única coisa que eu peço para você nessa noite é que você não desista. Mesmo que você não volte no próximo culto, mesmo que você vá em outra igreja, mesmo que você assista a outra reunião, mesmo que você ouça outro pastor, a única coisa que eu peço para você é que você não desista. Os heróis são conhecidos pela persistência. Os vencedores são conhecidos porque não desistem jamais. Eu sei que tem coisa aí dentro que ainda dói. Eu sei que Deus não trabalha com amnésia. Tem lembranças que ainda trazem lágrimas. Eu sei que tem guerras. Eu sei, gente, que tem dias que nós não queremos levantar da cama. Sabe aquela opressão, aquele peso, aquela luta, que dá vontade de ficar mais um pouquinho na cama e dizer: hoje não. Mas aí do nada vem aquela voz que você não sabe explicar, que diz assim: levanta. Levanta, porque você é maior do que a batalha que você está enfrentando. Levanta, porque você é maior do que a luta que você está enfrentando. Não pode desistir.